Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 27 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês aí a nossa capa nova aqui, que até o Kaique já citou ontem, citou a Carol, que produziu essa nova capa de análise de fechamento do pregão. Fabinho também na questão das fotos, tirando aí nossas fotos, deram um baita jeito ali no Kaique para dar aquela melhorada no shape, né, na carcaça. Ficou muito bom. Brincadeira à parte, lembre-se que se você ainda não tiver inscrito aqui dentro do canal, aqui embaixo no botão tem inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para você sempre ser avisado de todo o conteúdo que a gente disponibiliza aqui dentro do canal, principalmente ali acompanhando nossa sala ao vivo de 8h45 às 16 horas. Todo santo dia. Vamos aqui falar aqui de alguns papéis. Deixa eu só colocar na tela para vocês quais são esses ativos que eu vou comentar aqui hoje. Eu vou falar aqui do Ibovespa, que está fechando o pregão muito bem, com alta aí quase de 1,7%. Vou falar dos futuros mini índice mini dólar e aqui de todas essas ações, que dá ali num total de 13 ações, mais um BDR aqui da Amazon, que a gente vai comentar aqui no dia de hoje. Vou rodar a vinheta agora, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, agradeço demais sua valiosíssima audiência. E lembre-se dessa lista, que se você não viu a lista dos ativos, volta um pouquinho e vê a lista ali. Se não está o ativo que você quer que a gente comente, que a gente analise, quer que analise na próxima análise de fechamento do pregão, então aqui nos comentários você pode deixar registrar lá qual ativo que você quer que seja abordado na próxima análise de fechamento do pregão. Agradeço. Então vamos lá, aproveitando até que foi uma deixa do Kaique ontem aqui, se você pulou a introdução do vídeo e não viu, deixa já um like aqui, é um pedido nosso, que o conteúdo é totalmente gratuito aqui para todos vocês. Se essa análise for útil para você de alguma forma, além de deixar seu like, compartilhe com outro amigo no grupo que você participa, agradecemos, porque desse jeito você nos prestigia, impulsionando aí o nosso conteúdo dentro do canal no YouTube. Vamos aqui falar aqui do Ibovespa, que fechou muito bem o pregão de hoje, deu sequência ao seu movimento de alta, candles ascendentes, foi lá buscar a zona de resistência, que já está muito próximo da máxima, que 101.576, bateu em 101.471. Então o mercado, após a divulgação do Fed de aumento de taxa de juros, a interpretação no primeiro dia foi muito boa, o Ibov já estava em alta, só acelerou o processo aqui de alta, tem agora essa resistência 101.576, seguido de 102.237. Eu diria que a mais relevante, olhando para um gráfico semanal, vai começar ali nos 225, 102, 225 a 750, passando pela média ali perto já dos 103 mil pontos, e acima disso 105 mil pontos seria o próximo nível de resistência para o Ibovespa. Nenhum sinal de baixa ainda, então seguimos apontando mais para cima. Nos futuros, que a gente está todo dia ficando ali antenado, gerando operações no mini índice, no mini dólar, aqui o dia foi um dia bem positivo, G60 terminando lá em cima, se abrir caindo, gerando ali um sinal de topo, a gente vai ficar de olho um pouquinho mais na ponta vendedora, hein? Operações ali, lógico, ficando um pouco mais restritivo para venda, porque a tendência de alta, o movimento de alta no gráfico diário, ficar antenado na questão dos suportes mais importantes, mas o foco seria um pouco mais para a operação de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, e abriu subindo, a gente está focando aí em operações na ponta compradora, só vendo se não está muito esticado para cima, mas focando um pouquinho mais também na questão de fundo ascendente nessas periodicidades, e a gente inclusive está buscando oportunidades, gerando operações pelo gráfico até de 2 minutos. Então acompanhe de perto aí a sala ao vivo a partir das 8h45, tem ali um morning call que vai até próximo ali das 9 horas, e a gente abre às 9 ali olhando para os futuros, e mais próximo ali de 9h30 em diante eu já começo a falar de algumas ações, atender alguns pedidos de análise, falando de ações, já falando na questão da abertura do Ibovespa. E vai comigo até às 11 horas, depois com o Kaique das 11 às 13, e depois disso a gente tem das 14 às 16 horas com o Lucas Moraes. No dólar nós tivemos um dia de forte queda, deixa eu tirar essas linhas que são linhas importantes, eram linhas importantes, níveis de preço importante.
que o dólar foi aí, no dia de hoje, foi perdendo, inclusive perdendo esse fechamento aqui, caminhando para testar um próximo nível na faixa de 228,5. É o caminho mais provável para o dólar. Vou deixar essas duas linhas que vai servir de referência para o próximo pregão. G60, forte movimento de baixo sem nenhum repique. Repique que eu digo de retorno à média. Fica de olho na questão, a gente vai ficar de olho na questão de gerar um sinal de fundo. Abriu subindo, a gente dá para buscar alguma operação na ponta compradora, olhando para essa região dos 287 como nível de resistência, até a média móvel 3 períodos do dia 60, olhando mais para fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou mesmo numa menor periodicidade. Abriu caindo, dá para ainda olhar para a operação de venda para a próxima faixa de suporte, que a gente já falou dos 228. Então, acompanhe de perto amanhã a nossa sala ao vivo aí a partir de 8h45. Ações PTR4, fechamento de pregão de hoje, alta de 1,1%, não perdeu suas mínimas ascendentes. Quem está comprado tem a boa opção de colocar o stop em R$ 30,61. Para gerar uma nova compra de swing trade, aguardaria algum processo de correção com um sinal de alta para cima ali da média móvel. Não precisa necessariamente testar a média móvel 3 períodos, ou mesmo ficar aqui de lado, a média vai se aproximando do preço e gera um pivô de alta também, caberia possibilidade de compra da Petrobras. Vale 3, gerando aqui, tem um topo descendente, basicamente descendente na minha opinião, batendo ali na média, alta hoje 0,23, para anular essa expectativa um pouquinho mais negativa que nós temos aqui, inclusive quem está vendido, bota o stop aqui em cima, superou essa máxima, stop seria acionado da Vale 3. Tá? Então, e para abrir comprar aqui essa reversão de topo, não faria muita essa entrada não. Nível de resistência muito forte logo na frente ali na faixa dos 72,60 a 72,80. Então bem relevante o nível de resistência e ainda o gráfico semanal também aqui, enfim, está dentro do movimento de subida, pode até ganhar um pouco mais de força, mas não seria a minha principal escolha para essa operação na ponta compradora em cima de Vale 3. O próximo ativo a gente falar aqui é de ativos que a gente encerrou posição, né? Deixa eu até já deixar aqui na tela para vocês o encerramento das operações, que foi aqui, a gente teve encerramento de Ambev não, tá? A gente tá só, Ambev a gente já ainda está dentro dela. Só estou colocando aqui um ajuste na tela dos ativos que a gente vai comentar. Então, primeiramente aqui foi a TIM S3, que bateu no objetivo hoje, que era 12,34, bateu exatamente no objetivo. No pregão de hoje, caiu aí 1,59%, contrariando o mercado, a maior parte em alta, ela conseguiu ainda cair 1,59% e atingiu o objetivo da nossa venda. Essa operação, então, proporcionou aqui um ganho de 3,59%, e isso gerou um crescimento de 0,74% sobre o capital total, essa operação aí da TIM S3. Então, encerrada a posição da TIM, a gente hoje comentou também, recomendou uma venda em Arezzo, desde que a condição era se ela conseguisse perder a mínima desse grande candle de baixo. Ela não fez isso, ela reverteu. Então, venda cancelada, já foi devidamente cancelada essa recomendação de venda, não foi executada e foi cancelada. Temos posição em aberto em Abev 3, que hoje chegou perto ali do objetivo, né? Tinha que subir um pouquinho mais alta aí de 1,08%. Stop tende a ser reposicionado já para baixo dessa mínima, já está aqui embaixo dessa mínima anterior. Aqui já seria um stop de proteção de lucro. Então seguimos aí comprado no papel, que gerou hoje um pivô de alta no gráfico diário. Mantemos aí nossa compra sem nenhuma alteração. Por enquanto, olhando para um gráfico semanal, vai apontando para buscar uma região ali dos R$ 15,40. A Ecor 3, ativo que a gente vendeu e ela começou bem o pregão de ontem, mas hoje reverteu completamente. Boa chance aqui de acionar o stop, que está em 5,48. Então nem adianta, vou alterar o stop para 5,47, nem faz sentido, é um centavo de diferença. Mas boa chance, ela reverte o candle de baixa, ela gera um fechamento para cima da máxima ali do candle anterior. A superação da máxima de hoje já seria a questão do stop aí da operação. Então essa operação, boa chance de acionar o stop. A gente teve um ganho hoje. Vamos ver se a BEV3 busca o objetivo e se a gente tem alguns ativos que a gente anotou que podem gerar oportunidade de entrada a partir do próximo pregão. E fica antenado então no aplicativo DV Invest para receber todas essas recomendações de swing trade no seu celular. Nesse mês já foram 29 recomendações enviadas. São 29 recomendações enviadas no decorrer de todo o mês aí de swing trade, gerando ali uma taxa de acerto de 54%. Lembrando que essa é uma segunda variável, a mais importante é justamente o quanto está gerando ali o resultado total.
quanto está gerando de ganho quando dá certo, ó, 76,42, quanto 39 aqui, 37,44%. O somatório geral, se você colocar 100% em todas as operações. E o resultado geral do mês, mais 4,36% sobre o capital total dessas recomendações de swing trade. Temos 29 operações com 2 em aberto. Após isso, eu vou falar aqui então de YouTube 4, que foi uma ação solicitada. Lembre-se, se você quiser solicitar um ativo para a próxima análise, que eu não estou comentando aqui nessa análise de hoje, é só usar aqui os comentários e escrever lá. Além de dar um feedback, falar sobre a nossa sala ao vivo, tá gostando, não tá gostando, período da manhã comigo, período da parte da manhã, final da manhã e início da tarde com o Kaique, como é que tá sendo, o período também das 14 às 16 horas, fica à vontade para deixar seu feedback aqui. YouTube 4, tendência do gráfico semanal ainda de baixo, só que ela está dentro do movimento de subida, que é uma correção, e essa correção ela está batendo justamente num patamar que era antigamente suporte. Isso significa dizer mudança de polaridade, um lugar que tende a funcionar como resistência e vem funcionando bem por enquanto. Média móvel, mais fundos anteriores. E observe a dificuldade que está para subir aqui de YouTube 4. Mas por enquanto, para entrar comprando YouTube 4, ela está patinando na resistência, ela teria que ficar aqui mais ali, pelo menos 1 a 2 pregões, ou seja, mais lá no início da próxima semana para abrir uma compra ali de um pivô de alta. É o que me interessaria mais. Nesse momento não me interesso muito em abrir compra se ela superar os 23,90 não. Então ativo bem travado. Outra forma de conduzir aí um stop dessa operação quem está comprado seria de que forma? O fechamento para baixo da média móvel 3 períodos com nova mínima seria um sinal de saída dessa posição comprada, já que está entre as médias. A oscilação abaixo da quebra da sequência de mínimos ascendentes vai ter uma relevância um pouco menor. BPAC 11, ativo que está dentro de um cenário mais indefinido, bem travado. Girou a alta hoje de 1,97%, mas dentro dessa série essa série aqui, deixa eu tirar essa aqui da tela. Not now. Aqui. Então, essa alta aqui, se ela superar essa máxima aqui, essa quantidade de topos aqui nessa região, eu prefiro não fazer nenhum tipo de entrada no papel. De maneira geral, se eu fosse planejar alguma compra em BPAC 11, seria através de sinalizações de alta para cima da região pelo menos dos 22,90 no gráfico diário, falando de operação de swing trade. A CSNA3 está dentro de uma tendência de baixa, mas com a expectativa de mudar essa tendência. Ela muda a tendência para alta se ela conseguir romper essa máxima aqui, ó, gerar um pivô de alta, superar os 15,15. Tem a alternativa de fazer uma compra de fundo ascendente, já que voltou para cima da média? Tem. Se superar a máxima do pregão de hoje, seria uma primeira alternativa. Stop preferencialmente abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar os próximos pregões aí do papel. Então seria mais para uma compra de swing trade, apesar da tendência de baixa ainda do gráfico diário. Se ela gerar sinal de alta, seria uma tendência indefinida, e tendência de alta se superar os 15,15. Mas pelo gráfico semanal ainda seria uma tendência de alta, e esse movimento seria um movimento de correção dessa tendência de baixa. CEMIG 4. Candle forte de alta hoje, 5,23%. Veio aqui na resistência, foi lá para gerar um topo, anulou essa formação de topo aqui, ó, bateu para gerar topo e depois reverteu para cima. E agora ela vai apontando, olhando até para o gráfico semanal para buscar a zona de resistência principal aqui, essa máxima 11,40. É isso aí, por volta de 11,40 a zona de resistência principal para esse papel. Então aqui é o desafio principal na faixa dos 11,40. Entrar comprando aqui, com esse candlezão de alta, não seria a minha escolha. Aí, para pegar uma melhor relação risco-retorno, tentando pegar um movimento para 11,40 ou mesmo ali numa resistência no diário na faixa dos 11,50, gráfico de 60 minutos, um movimento aqui para baixo seria muito bem-vindo para abrir uma compra mais próximo da média, mais afastado dos 11,40 a 11,50, tentando pegar justamente esse movimento para essa faixa de preço, ou até um pouco mais. Tá? Então essa seria a alternativa, porque entrar comprando aqui agora com stop aqui embaixo fica muito grande, a relação risco-retorno ficaria desfavorável. Light 3, ativo do setor elétrico, que está assim, bem ruim mesmo o cenário de maneira geral. Assim, pegando um gráfico mensal, olha só o tamanho desse movimento, que é push alto, mas ela vai reagir aqui, ok. Pode até reagir, mas se olhar no gráfico semanal, ainda não tem essa expectativa não. Pode parar de cair aqui e voltar a subir. Na questão de
2 candles aqui para cima, 2 para baixo, e ela pode gerar aqui justamente mais uns 2 aqui de alta, fazendo a correção mais em 2 etapas de toda a queda aqui, de toda a forte queda. Primeiro sinal positivo, esse fundo que não é um fundo ascendente, é um fundo ainda descendente, então tem um risco maior, tem uma zona de resistência. De maneira geral, dá para perceber a dificuldade que esse papel tem para voltar para cima da média. Então, se voltar e passar a gerar sinal de alta acima da média, aí ok, seria um pouco mais positivo para buscar a operação de compra de swing trade em cima de light 3. Por enquanto não seria o ativo que eu estaria comprado, e se tivesse comprado de alguma forma no swing trade, eu jogaria o stop abaixo dessa mínima desse fundo em R$ 5,14. Positivo, POSI 3, gerou aqui um fundo ascendente, gráfico diário, sinalzinho de alta até bacana, apenas a questão só está entre as médias, onde o que está entre as médias? É porque essa média aqui ela representa a média de 3 ali do gráfico semanal. Observe onde que está batendo agora. É um movimento de correção da forte queda que está dentro de uma tendência de baixa. Então, normalmente uma das características da tendência de baixa é o que? Respeitar a resistência. Por esse motivo tem um risco um pouco maior dessa compra aqui na superação do 6,51. Mas se você tiver comprado, coloque o stop em 6,18. Saiba que vai ter resistência importante na faixa de 6,85 e depois em 6,89. E que torna-se mais interessante justamente operações já para cima desse patamar, falando até de operação de swing trade. A próxima ação, Gol 4, forte alta hoje, gerando aí um pivô de alta no gráfico diário. Depois dessa queda aqui, gerou ali um fundinho ascendente, hoje pivôzão de alta, alta de 10,93%, aumentando a probabilidade de caminhar para essa região aqui em torno dos 9,60, 9,50, 9,60. Daqui para cá a gente está falando aí na faixa de 6%, só que o candle de hoje, se eu boto stop aqui embaixo, é um candle de 9% de stop, ou um pouco mais até. Então a relação risco-retorno para a próxima resistência não é das melhores. Aí entra aquela opção de usar um gráfico de 60 minutos, aguarda um processo de correção para tentar pegar um melhor preço, um preço mais interessante e até um sinal de alta pelo G60 para abrir essa compra, um stop mais curto via G60. Então seria a alternativa, ativo em tendência de alta de curto prazo nesse momento, só que no médio prazo, curto a médio prazo, que é o gráfico semanal, a tendência continua sendo de baixa. O que significa? Não se esperar tanto para cima. Sendo otimista, retorno à média, que nesse momento está em 10,89. Opa, se retornar à média, então pode gerar algumas alternativas interessantes como pelo gráfico diário, tentando pegar esse movimento até a média. Resistência vai estar na faixa de 9,55 até 9,8, depois disso 9,81, e mais acima a gente está falando de uma resistência em R$ 10,50. Isso olhando para um gráfico diário. Amazon, a MZO34, terminou o dia gerando um sinal de fundo ascendente, a favor da tendência de alta de curto prazo, alternativa de compra de swing trade. Quem entrou comprando, coloca o stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar de 3, depois desse candle aqui, mais uns 2 a 8 candles aqui para cima, para fazer algum reposicionamento stop, pelo menos mais uns 2 candles, quinta, sexta-feira, e na segunda-feira joga o stop abaixo da mínima da sexta-feira, uma primeira alternativa de condução de stop de uma operação de compra de swing trade em AMZO 34. Caso aconteça o stop aqui, por exemplo, já volte para baixo dessa região aqui, ela traz um sinal, vai gerar um sinal de enfraquecimento dessa tendência de alta de curto prazo, uma chance de reverter essa tendência de alta de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.